Bom, gente, vamos aqui para mais uma aula de tópicos. Hoje eu já aviso que pode ter, durante a gravação, pausas. Eu estou de babá da minha sobrinha, que está um pouquinho doente, coitada. Então pode ser que ela, enfim, peça socorro, peça alguma coisa. Ela é pequenininha, tem 9 anos. Então talvez eu tenha que socorrer a minha sobrinha, daí eu dei uma pausa. Talvez eu tenha que dividir a gravação em blocos não planejados. Então, como eu não sei das necessidades dela, enfim, vou ter que gravar a aula aqui, correndo o risco de talvez ter que ter interrupções, mas não vai me impedir de gravar a aula, né? Porque eu preciso também, além de cuidar da minha sobrinha, dar aula para vocês. Então vamos lá, o tema hoje é operações compromissadas. O texto base é mais um da instituição fiscal independente, como foi na aula passada, né, de reservas internacionais. Então hoje a gente tem aqui este outro texto, é o mesmo autor, é a mesma pessoa, é do mesmo ano também, né, um pouquinho mais para frente, só em 2017, e é um bom estudo sobre operações compromissadas. A questão das compromissadas, ele é um assunto que ele é relativamente bem estudado, assim, não tem tanta coisa, mas tem um bocadinho de textos. Então eu vou ver se eu até acho alguns outros e coloco para vocês também no Siga como opção. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu já passei brevemente por cima desse assunto lá na primeira aula, mas a primeira aula do semestre ninguém lembra mais, né? Então vamos dar uma revisada. O que é uma operação compromissada? É uma operação de venda ou compra, tanto faz, de um título com compromisso de recompra ou revenda. Então, se eu vendi, eu tenho compromisso de recomprar. Se eu comprei, eu tenho compromisso de revender estes mesmos títulos em uma data futura. Isso não é uma questão exclusiva do Banco Central, porque o que a gente vai estudar hoje são as operações compromissadas que o Banco Central fez com os bancos para controlar o nível de reservas bancárias e, portanto, a taxa Selic. Então, o que a gente vai estudar de operações compromissadas são elas enquanto operação de mercado aberto ou, o que dá no mesmo, como instrumento de política monetária do Banco Central. Mas outras instituições, quaisquer, podem fazer operações compromissadas entre si. Então, um banco pode fazer uma compromissada com outro, uma empresa que tenha uma grande sobra de caixa pode fazer uma compromissada com um banco ou com outra empresa com falta de caixa. Enfim, existem compromissadas para além do que o Banco Central faz. O nosso foco é no Banco Central. Em inglês, operações compromissadas, elas são chama de REPO, R-E-P-O, ou Repurchase Agreement, que é um compromisso de recompra. E isso, essas transações lá fora, né, elas passam pelo Money Market lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando é privado, vai pela B3, antigamente era na CETIP, que entrou hoje para dentro da B3, e tem o Banco Central que faz. Contabilmente, como é que funciona essa operação? Contabilmente, nem chega a ter uma venda e uma recompra, ou uma compra e uma revenda do título, porque ele não sai contabilmente do balanço de quem vendeu ou comprou com o compromisso de reverter. Então, contabilmente, o que acontece? Eu que vendi o título, me comprometendo a recomprar ele, na prática mesmo contábil, eu fico com esses títulos no meu balanço. O que eu lanço contabilmente não é uma perda do meu ativo, que seria o que aconteceria se eu vendesse o título. Eu lanço no meu passivo um empréstimo. Por que um empréstimo? Se eu estou vendendo um título, eu estou recebendo dinheiro. E quando eu recomprar o título, eu estou enviando dinheiro para pegar o título de volta. Então, na prática mesmo, uma compromissada é uma operação de empréstimo. Uma parte está pegando o empréstimo de outra, tendo um título como garantia. Então, seria, né, em tese, é uma venda de um título com compromisso de recompra, ou uma compra com compromisso de revenda, mas isso em tese. Na prática, é uma operação de empréstimo. Então, se o Banco Central vende um título com compromisso de recompra, o que ele está fazendo é pegando dinheiro emprestado dos bancos, do sistema financeiro. E esse empréstimo que ele pega é de reservas. Então, ele tira reservas, que é como se ele pegasse reservas emprestadas,
reservas bancárias, e daí ele devolve isso ao pagar esse empréstimo. É isso que contabilmente acontece. Então, o Banco Central ele vende o título, ele vendeu o título, ele se compromete a recomprar. O título não sai do seu balanço, então ele só adquire um empréstimo, que seria o equivalente à venda desse título, né? Ele vendeu, pegou o dinheiro, e a recompra é mandar o dinheiro de volta, com juros em cima, porque na prática é um empréstimo. Se fosse uma compra com compromisso de revenda, daí seria o Banco Central emprestando para os bancos. Então, o Banco Central compra um título, daí ele está passando dinheiro. Quando ele revende o título, ele pega o dinheiro de volta e devolve o título, sendo que isso tudo, que a movimentação do título sempre é em tese. Na prática, não há uma movimentação contábil, né? O título não sai do balanço de nenhuma instituição. Então, são pequenos detalhes técnicos aqui, mas é interessante de entender. Então, quem realiza compromissadas são instituições que precisam de liquidez imediata para um prazo curto. Por quê? Porque se eu precisasse para algo de prazo longo, é melhor eu me desfazer logo do ativo. Agora, se eu quero uma correção aqui de liquidez, preciso de reservas de hoje para amanhã ou até semana que vem, talvez não compense eu me desfazer de modo permanente do meu título. Então, eu só vendo ele com compromisso de recompra, que é o mesmo que pegar um empréstimo de curto prazo. Então, essa é a racionalidade para quem está pegando o recurso emprestado via compromissadas. Para quem está emprestando e não tomando o empréstimo, para quem está emprestando, daí a racionalidade é: eu quero aplicar um dinheiro a curto prazo. Então, uma compromissada é um encontro, né, a junção de um agente que precisa tomar recursos a curto prazo com alguém que tem recursos disponíveis a curto prazo. Então, do ponto de vista do Banco Central, como eu já adiantei, é uma operação de mercado aberto, seja de venda, seja de compra, de títulos, né? A compromissada é o mesmo que uma operação de mercado aberto convencional, até porque ela é uma operação de mercado aberto. Mas é porque tem a divisão, operação de mercado aberto definitiva e compromissada, né? Definitivo, o Banco Central só vende ou só compra o título de uma vez. Daí, nesse caso, a movimentação contábil do título ocorre. O título sai mesmo do balanço de uma instituição e vai para o balanço da outra. Na compromissada, não. Então, vamos ver aqui os dois exemplos, né? Se é uma venda com compromisso de recompra, então vai ter inicialmente uma redução do nível de reservas bancárias. Por quê? Porque o Banco Central, ao vender, entre aspas, o título, ele está pegando dinheiro no formato reservas. Então, o nível de reservas baixa, o recurso fica mais escasso, a Selic tende a se pressionar para cima, mas depois isso se reverte, porque o Banco Central ele vai devolver os recursos ou recomprar, entre aspas, o título. Quando é uma compra com compromisso de revenda, é o contrário. Há um aumento no nível de reservas bancárias, o que pressiona a Selic para baixo, porque o recurso está mais abundante, e depois, futuramente, o processo se reverte, né? A tendência se reverte. Esse aqui está um pouco desatualizado, não consegui achar o atual, mas são as instituições autorizadas a operar com o DEMAB, que é o Departamento de Mercado Aberto do Banco Central, que é quem faz todas as operações de política monetária. Então, é meia dúzia de bancos. Só que muda muito pouco, gente, a cada nova avaliação, que ela é feita semestralmente, troca um ou outro banco quando troca. Então, isso aqui, quando a gente falou DEMAB, fez uma operação de mercado aberto, o Banco Central comprou, vendeu títulos, fez compromissadas, ele fez com alguém dessas instituições. Vou até contar quantos são. São 3, 6, 9, 12. Então, para vocês verem como o nosso mercado financeiro aqui no Brasil é pequeno. São 12 instituições privadas e o Banco Central. E é isso, gente. Isso é a nossa política monetária. Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil, parênteses no BTG, porque isso eu sempre gosto de fazer, né? Tá lá no BTG, o André Esteves, que tem conexão com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Então, além de ser pouquinha gente que opera com o DEMAB, às vezes o CEO desses pouquinhos que operam com o DEMAB tem conexões políticas muito profundas, né? Enfim, esse é o nosso mercado financeiro, ele é bem pequenininho mesmo, né? Ele é pouco profundo, digamos assim, ou pouco diverso. No texto lá do IFE,
eles fazem comparações internacionais e eles veem que a maior carteira de títulos públicos de um banco central, e daí aqui, pequeno parênteses, eu adiantei isso um pouco na aula da semana passada, mas retomo aqui. O Banco Central, quando ele faz as compromissadas, por mais que seja, na prática, uma operação de empréstimo, o Banco Central está pegando emprestado ou emprestando para o sistema financeiro, tem um título como garantia. Então, por exemplo, digamos que o Banco Central, exemplo esdrúxulo, ele tem só 10 títulos em carteira. Ele pode fazer, no máximo, 10 empréstimos usando esses títulos como garantia. Porque se ele tem, eu vou pegar 5 só porque eu estou só com uma mão livre. Quando eu usei esse título aqui como garantia, só sobrou 4 para eu usar para fazer compromissadas. Então, se eu usar todos, chega um ponto que eu, Banco Central, não posso mais fazer nenhuma operação compromissada, porque eu já comprometi todos os meus títulos. Por mais que na prática não haja uma venda, né, ou uma compra de títulos, mas eu gasto, entre aspas, o meu título quando eu faço uma compromissada. Aquele ali está reservado para uma compromissada. Daí eu tenho que ter um outro, se eu quiser fazer mais compromissadas, um outro título. Por isso que se o Banco Central faz muitas compromissadas, ele precisa ter muitos títulos em carteira, porque esses títulos são os que estão sendo utilizados para fazer as operações compromissadas. E só para ver internacionalmente como é absurda a nossa situação, o nosso Banco Central, em 2016, mas a tendência não mudou muito. Em 2016, o maior banco central que tinha a maior carteira de títulos públicos de um banco central em relação ao PIB era do Brasil, com 24% do PIB. E o segundo colocado está lá atrás, que era as Filipinas, com apenas 3%. Então, como a gente destoa do resto do mundo, né? Esses dados são do FMI, é uma base de dados do FMI. E lá no lançamento do FMI, que é outras obrigações junto a outras instituições depositárias, que aí no meio estão as compromissadas, mas tem mais coisa, então a base de dados não é tão boa para pegar compromissadas, nós estamos em segundo lugar, com 17% do PIB. O artigo faz mais comparações internacionais, mas vamos focar só nessas aqui. Pelo padrão internacional, daí isso aqui é uma questão, eu até adiantei já na aula passada, quando eu abri no site do Banco Central, né, eu vou dar uma repassada porque isso é importante. Pelo padrão internacional, que é o FMI que dá, bancos centrais não entram no cômputo da dívida pública, exceto a carteira de títulos públicos deles. Então, tudo que o Banco Central faz não é computado como dívida pública. Mas o tanto de títulos públicos que eles têm em carteira é dívida pública. Ou seja, se o Banco Central emitisse um título próprio, não fosse um título do Tesouro, fosse um título do Banco Central, esse título do Banco Central não mexeria na dívida pública, seguindo os padrões internacionais, porque o que é dívida pública é dívida do Tesouro. Um título de Banco Central, internacionalmente, não é considerado dívida pública, é uma dívida do Banco Central. Uma questão à parte, porque o que é dívida pública é aquilo que vem da política fiscal. Títulos de bancos centrais seriam algo relacionado à política monetária, que não é uma dinâmica de gasto e arrecadação, e sim de controle da liquidez. Então, só que aqui no Brasil é proibido o Banco Central emitir títulos dele próprio pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu. O Banco Central emitia títulos dele. Então, uma parte da política monetária não era feita com títulos públicos do Tesouro, era feita com títulos do Banco Central. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu a emissão de novos títulos do Banco Central e obrigou que ele pagasse, né, os títulos dentro de um cronograma bem rápido. Então, ali por 2005, 2006, deixou de existir no Brasil títulos do Banco Central. Bom, aqui no Brasil tem esses dois critérios. Eu estou com o notebook na perna, então a câmera vai ficar um pouco meio torta mesmo. Então, aqui no Brasil, como eu adiantei na aula passada, só que agora tem uma figurinha. Temos dois critérios, que é a dívida bruta do governo geral e a dívida líquida do setor público. A gente já viu, mas só para rever com uma figurinha, a dívida bruta é todo o passivo do governo, é tudo que ele tem de dívida. A dívida líquida é olhando para o lado do ativo, a gente vê o que é ativo financeiro,
A gente abate esta quantidade do que é o total da dívida bruta, o que sobrou é a dívida líquida. E relembrando o que são os ativos financeiros, basicamente, são as reservas internacionais e aqueles adiantamentos que o Tesouro fez, né, empréstimos do Tesouro para o BNDES, sendo que isso recentemente já está sendo quitado, então está deixando de ser algo relevante. Daí que tem prints para quem perdeu, aliás, está depois o print, deixa eu só ver o que é isso aqui. Assim, daí em 2008 o Banco Central mudou o cômputo que ele fazia dos títulos em carteira das compromissadas. Até 2008, o Banco Central seguiu o padrão internacional de dizer que a carteira toda de títulos é dívida pública. A partir de 2008, o Banco Central mudou o critério e disse, não, só as compromissadas são dívida pública. Os títulos livres da carteira, o que são esses? São títulos públicos que ainda não foram usados para nada, não servem de lastro para nenhuma compromissada. Daí o Banco Central, desde 2008, mudou o entendimento e disse que isso não é dívida pública. Então, até 2008, a gente seguiu o padrão internacional. De 2008 para cá, deixamos de seguir. O Banco Central inventou algo diferente. A justificativa para isso é que a carteira de títulos é um instrumento de política monetária, é algo relacionado ao controle da liquidez e não se configura em dívida fiscal. Já o saldo das compromissadas seria algo relacionado à situação fiscal do governo mesmo. Esse é meio enrolado, porque a compromissada é algo que sai da política monetária, né? Mas a lógica é interessante de se ver. Aqui tem uma citação direta do artigo, e é o seguinte, né? Está escrito lá, a inclusão das compromissadas no cômputo da dívida bruta, de acordo com a nota do Banco Central, quando mudou a metodologia, evidencia a real situação patrimonial do governo. A sua não inclusão, daí essa parte ela é meio difícil de digerir. E tem um segredinho aqui, engraçado não, meio preocupante. A não inclusão das compromissadas viabilizaria uma redução artificial da dívida pública. Por quê? Se o Tesouro deixa de rolar títulos públicos, ou seja, tem um título que está vencendo, e o que é deixar de rolar um título? É o Tesouro Nacional ir lá e pagar a sua dívida. Ou seja, se o Tesouro paga a sua dívida, está em negrito aqui, se o Tesouro deixasse de rolar parte dos títulos, para entender que isso é a mesma coisa que o Tesouro pagar um título. A não ser que ele desse calote, mas supondo isso fora, se o Tesouro deixa de rolar um título, rolar o título é pegar a dívida nova para pagar a dívida antiga. Então, se ele deixou de rolar, ele pagou essa dívida. Então, ao pagar essa dívida, o que acontece? Ocorre um aumento da liquidez da economia, porque quando o Tesouro paga a sua dívida, quem que costuma ter essa dívida? A boa parte são os bancos. Quando os bancos recebem essa dívida de volta, eles ficam com mais reservas bancárias. E recurso mais abundante pressiona o preço para baixo, o preço é a Selic. Então, se o Tesouro paga a sua dívida, isso aqui eu acho que eu já falei para vocês, ou não lembro, mas isso é uma coisa que eu acho muito absurda. Se o Tesouro paga a sua dívida, a tendência é que a Selic caia, porque a liquidez da economia aumentou, porque o governo foi lá e pagou a sua dívida. Ao aumentar a liquidez da economia, a Selic tende a ser pressionada para baixo. Se o Banco Central não quiser que isso aconteça, ele vai lá e faz operações de mercado aberto, joga a dívida a mercado, e ao fazer isso, ele recoloca a liquidez em nível adequado. Mas, o que ele fez para colocar a liquidez em nível adequado? Emitiu dívida pública, porque ele jogou dívida, títulos que estavam em sua carteira, ele jogou a mercado, ele aumentou a dívida pública. Ou seja, e aqui é um grande pulo do gato nas nossas estatísticas, se o Tesouro paga a sua dívida, a tendência é que a Selic caia. Se o Banco Central não quiser que a Selic caia, para manter ela na meta, ele vai lá e faz operações compromissadas para enxugar essa liquidez. Esse enxugamento da liquidez é um aumento na dívida pública. Ou seja, se o governo tenta pagar a dívida pública, o Banco Central pode ir lá e fazer com que essa diminuição na dívida se reverta. Porque o Tesouro pagou dívida de um lado, o Banco Central aumentou de outro para controlar a liquidez. Essa é mais uma das grandes bagunças da nossa economia, das misturas entre política fiscal, política monetária, e, enfim, má gestão, e
E um sistema financeiro, né, e política monetária feito de um jeito estranho ou pouco convencional em relação ao resto do mundo. Como que dá para reverter isso? Eu, sinceramente, não sei bem. Eu tenho algumas ideias, não sei se elas são de fato aplicáveis, mas fim da aula a gente discute isso um pouco mais. Bom, o caminho só para pegar os dados, que eu mostrei na aula passada, então, aquela tabela vocês já sabem pegar, né? Estatísticas, tabelas especiais, dívida líquida e bruta do governo geral, e aqui temos a dívida mobiliária a mercado em porcentagem da dívida bruta, e as compromissadas em porcentagem também da dívida bruta, então não é porcentagem do PIB. É quantos por cento da dívida do governo são compromissadas e quanto por cento é uma dívida mobiliária que foi o próprio Tesouro que jogou a mercado. Então, lá em 2006, as compromissadas eram ali uns 7% da dívida bruta. E a dívida que o Tesouro lançou era 80%. E daí tem uns outros lançamentos no meio. Foi passando o tempo e hoje as compromissadas são aí uns 17% da dívida total do governo. E a dívida a mercado diminuiu como proporção da dívida bruta. Isso mostra que as compromissadas estão sendo muito utilizadas e estão tendo, né, esse caráter de dívida pública e aumentando a sua participação relativa. Aqui elas, como proporção do PIB, elas saem lá de 4% do PIB para hoje serem aí uns 14% do PIB. Elas já foram mais de 20% do PIB, ou seja, é uma dívida pública, né? São operações do Banco Central para enxugar a liquidez, mas que compõem a dívida pública, em um volume muito grande do PIB, né? Uma proporção grande do PIB, ou seja, é um volume muito grande de recursos. Recursos esses, isso aqui é o mais absurdo. As compromissadas têm um prazo de vencimento curtíssimo e vem caindo. Isso aqui é o prazo de vencimento das compromissadas em dias úteis. E atualmente elas estão em 6 dias úteis, ou seja, atualmente temos dívida pública do tamanho de mais ou menos 14% do PIB vencendo a cada 6 dias úteis. Ou seja, a cada 6 dias úteis tem um montante de dívida do governo que tem que ser rolada a cada 6 dias, no montante de 14% do PIB. Ou seja, no nosso mercado monetário, a cada 6 dias é rolado 14% do PIB em volume. Isso nas compromissadas. Isso não tem paralelo em nenhum lugar do mundo, né? Só aqui que um volume tão grande desses recursos de dívida pública, né, rolado num prazo tão curto. E tem um outro detalhe, que as compromissadas são remuneradas à taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic as compromissadas são o quê? Na prática, né? Elas são para os bancos, e quais bancos? Para aqueles ali autorizados a operar com DEMAB. Então, para 12 instituições financeiras, são recursos do tamanho de 14% do PIB, rendendo taxa Selic num prazo de 6 dias. É uma aplicação de curtíssimo prazo, rendendo Selic num montante, num volume absurdo, nas mãos de poucas instituições financeiras. Essa é a nossa política monetária. Bom, aonde pega esse dado desse gráfico, o caminho é chatíssimo. Vai em estatísticas, notas econômicas financeiras, notas à imprensa do mercado aberto, escolhe o mês, o mais atual é esse, baixa esse zip, daí no zip tem 2 PDF e um Excel, daí baixa o Excel e é este. Daí aqui tem muita informação. Só o caminho, né? Esse Excel está muito escondido no site do Banco Central, mas nele tem várias informações, daí vai aqui na 4, que é o saldo líquido e prazo a decorrer das compromissadas, em média mensal. Acima é todo dia, né? É diário e aqui é o mensal. Esse é o caminho para o gráfico. Então vamos ver os fatores condicionantes das compromissadas de acordo ali com o artigo da IF. Eles têm uma tabela que eles fizeram, eu já explico como eles fizeram. Então, aqui tem uma participação em pontos percentuais que é o seguinte. Primeiro, eles saem daqui da base monetária e de uma tabela do Banco Central que é fatores condicionantes da base monetária. Vamos relembrar quem está na base monetária. Tem papel moeda em poder do público e, mais importante que tudo, as reservas bancárias. Os fatores condicionantes das reservas da base monetária,
que é algo que o Banco Central, é uma tabela que o Banco Central divulga, lá ele diz o que aumentou a liquidez na economia ou diminuiu. E o quanto que cada fator contribuiu. Então, o compulsório, ele enxugou a liquidez ou aumentou a liquidez? Os swaps cambiais, aumentou ou diminuiu a liquidez? As reservas, juros, entre outros. O que o autor do artigo fez é, digamos que o compulsório contribuiu com tantos por cento para alterar a base monetária e o swap com outros tantos por cento. Então, vou fazer uma engenharia reversa. Aqui está a base, o compulsório contribui com a base em uma certa quantidade e o swap com outra porcentagem. Se eu quero ver do swap, quantos que o compulsório responde ao swap, se fosse fazer isso, uma coisa não tem muito a ver com a outra nesse caso. Mas daria para você meio que fazer como se fosse uma regra de 3, digamos, né? Então, nos fatores condicionantes da base monetária tem as compromissadas. Aqui o que eles fizeram foi só engenharia reversa. Na tabela do Banco Central é o que impactou a base monetária, daí tem vários fatores. Aqui eles pegaram as compromissadas e viram o que afetou as compromissadas, partindo dessa tabela. Então é uma engenharia reversa. No artigo ele explica melhor a metodologia utilizada, né? Então alguns gráficos, aqui seria a soma de compromissadas e compulsório, que são dois itens que recolhem liquidez da economia, né? Então, eles vieram aumentando ao longo do tempo no sentido de recolhimento, né, de liquidez. Reservas internacionais, elas tendem a aumentar a liquidez, e daí o sentido aqui dessa comparação que eles fazem é tudo que aumenta a liquidez, e aqui quase tudo que aumenta a liquidez vai no sentido de aumentar as reservas bancárias. Ao aumentar a liquidez, está pressionando a Selic para baixo, obrigando o Banco Central a fazer a compromissada para evitar que isso aconteça. Ou se fosse algo que retirasse liquidez, jogaria a Selic para cima, obrigando o Banco Central a fazer a compromissada ao contrário, né? Para botar a liquidez no sistema. Então, aqui o que mais em magnitude, né, contribuiu para que as compromissadas aumentassem seriam as reservas internacionais, juros sobre as próprias reservas internacionais, por quê? Perdão, juros sobre as compromissadas. Por quê? Se você tem 1 bilhão de compromissadas, pagando o Selic em cima disso, os juros que correm em cima desse 1 bilhão é um aumento de dívida, porque é algo que o Banco Central tem que pagar. Se ele não pagar de um outro jeito, ele tem que rolar juros também. Rolar juros é fazer uma nova compromissada que cubra a compromissada anterior mais os seus juros. Aqui seriam lançamentos de título no mercado primário, porque o Tesouro Nacional lança o título, né, ele está mexendo na liquidez, obrigando o uso de compromissadas. Então, aqui estão todas as participações em pontos percentuais, né, do cálculo deles. Então, temos as reservas internacionais, que contribuiu aqui com 45% da alteração, né, ou seria um fator determinante de aumento das compromissadas, e tem esses outros com um sinal negativo, que seriam fatores de diminuição das compromissadas. Então, a conta única do Tesouro Nacional é um modo do superávit do Tesouro não aumentar a liquidez do sistema. Por quê? Porque o superávit, se ele vai para pagar a dívida pública, é aquela história que eu contei antes, né? Ele aumenta a liquidez porque está aumentando as reservas dos bancos. Se o superávit fica dentro da conta única, daí isso não acontece, então não temos este problema, esta dinâmica da mudança na liquidez. As reservas internacionais em gráfico, aqui os swaps cambiais, que também contribuem, né, nessa dinâmica, porque o Banco Central, deixa eu voltar aqui para ver quantos por cento, né, os swaps, mas é um aumento pequeno, né, que é um fluxo de recursos que sai do Banco Central e vai para as instituições financeiras. E aqui os juros, né, das compromissadas, que eles, como eu expliquei, né, se for rolar os juros, isso também faz com que aumente as compromissadas, e isso lá na tabela, os juros, né, uma das maiores explicações para o aumento das compromissadas, ou seja, chega um ponto que a dinâmica, né, vira um círculo vicioso. Hoje em dia, que está com prazo de 6 dias, mais ainda. Então, uma dívida do tamanho de 14% do PIB, que vence a cada 6 dias, então a cada 6 dias tem que ser rolada,
a cada 6 dias está correndo juros. Então, ficar rolando essa dívida para frente, né? Você está rolando o que entrou inicialmente, né, de compromissadas, mais os juros. Então, isso a cada 6 dias. Então, o bolo de juros vai aumentando e explicando o próprio aumento das compromissadas. Então, as compromissadas hoje estão num ponto em que ela aumenta porque é grande. Tem muita compromissada, o que faz com que tenha muitos juros correndo sobre elas, o que obriga a ter mais compromissadas para rolar esses juros, o que aumenta ainda mais os juros, obrigando mais compromissadas, e assim vira um grande bolo. E, enfim, a conta única eu já expliquei, né, essa questão da redução. E aqui só para ver que como anda junto, né, o resultado primário e o saldo em conta única, uma dinâmica que a gente vai ver na outra aula, que é que boa parte, né, do resultado primário do governo ele vai ficando depositado dentro da conta única ao invés de ser utilizado para pagar a dívida pública. Enfim, alternativas para essa dinâmica toda, que, enfim, bagunça a dívida pública do governo, tem esse saldo muito curto e vicia o sistema financeiro a ter uma aplicação sem risco, de curtíssimo prazo, rendendo alto, porque rende taxa Selic. E é um componente da dívida pública. Como resolver tudo isso? Não tem solução mágica, ninguém ainda apresentou nada disso. Mas, por exemplo, poderíamos ter uma troca desses títulos. Aliás, ao invés de ter compromissadas, o Banco Central ficar emitindo os seus próprios títulos para enxugar a liquidez. A vantagem seria aquilo que é para controlar a liquidez da economia fica divorciado daquilo que é dívida pública. Então, você consegue ver o lado fiscal do governo separado do que é controle da liquidez. Mas tem problemas porque os títulos do Banco Central, se começassem a ser utilizados, concorreriam com os títulos do Tesouro, nos leilões do Tesouro. Então, pode ser que os agentes deixassem de comprar títulos do Tesouro para comprar os do Banco Central, que poderia dar um problema de financiamento para o governo federal. E também tem uma questão de redução da dívida pública do governo, só que sem um esforço fiscal. Então, pode afetar a credibilidade, porque a dívida do governo sendo paga não, né? Reduzida sem ter sido paga. Mas essa dívida já surgiu num primeiro momento sem ter sido algo fiscal, né? Foi algo para controle de liquidez. Então, enfim, fica aí a questão. E a questão das reservas remuneradas, que já estão autorizadas, já está começando a ser implementado aqui no Brasil, que daí, de novo, seria trocar a compromissada, que é dívida pública, por reserva voluntária remunerada, que não é dívida pública, mas, de novo, tem essa questão da credibilidade, que seria reduzir dívida pública, porque compromissadas é considerado dívida pública. Se você faz com que o controle da liquidez seja feito ou com os títulos do Banco Central ou com as reservas voluntárias, nenhum nem outro é dívida pública. Então, numa canetada, você cortou um componente da dívida pública, que é relevante. Deixa eu voltar lá atrás para a gente ver quanto é. As compromissadas são aproximadamente aí uns 16, 17% da dívida bruta do governo. Então, daria para cortar isso da dívida do governo, aí uns 17% da dívida do governo com uma canetada, entre aspas. A questão é que esses 17% de dívida não surgiram pelo governo estar gastando mais do que arrecada. Surgiram pelo Banco Central tendo que controlar a liquidez. Então, é uma mistura de assuntos, né? Da dinâmica própria, né, orçamentária do governo federal com o Banco Central atuando para controlar a liquidez. Daí fica o questionamento, né? O quão crível é pagar, né, cortar 17% da dívida pública, mas também o quão crível é isso ser dívida pública. Enfim, problemas aí das reservas remuneradas, das compromissadas. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Quaisquer dúvidas, me mandem e-mails, por favor. Nos vemos na próxima aula. Até lá.